Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Daisy Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar a última parte da boneca amigurumi Silvia. O link com o passo a passo das outras partes desse passo a passo eu vou deixar na descrição deste vídeo. E na descrição do vídeo vai estar também o link para o vídeo do material e dos detalhes da boneca. Então, todas as partes do passo a passo vai estar na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo. Deixa um hypar, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. E se você quiser me ajudar ainda mais, torna-se um membro aqui do canal. Você vai ter o privilégio de assistir os vídeos antecipadamente e ainda ter acesso a vídeos exclusivos como compras e erros de gravação. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E agora aqui, para a gente fazer o bordadinho do rosto, eu vou usar a linha cor da pele, a mesma que eu fiz a boneca. Nós vamos usar o branco, o preto, e esse aqui é o carmim. Esse é o carmim para fazer a boca. Eu vou usar a agulha para tapeceiro de ponta, que é a agulha grossa para bordar de ponta. E a gente vai fazer uma marcaçãozinha de olho e boca. Eu não gosto muito de amigurumi com muita expressão. Eu prefiro ele com uma expressão bem leve. Então, eu não costumo fazer aquele afundadão de olho, nem um afundadão da boca. Eu gosto de fazer só uma marquinha no olho e uma marquinha na boca. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. E ele não fica, assim, muito expressivo. Porque o amigurumi, ele é antropomorfo. Na realidade, o amigurumi mesmo, ele não tem expressão. Nós que demos expressão pro amigurumi, porque o amigurumi ele é um brinquedo antropomorfo. A criança dá emoção pro brinquedo de acordo com a emoção dela. Então, eu não gosto de fazer um amigurumi muito marcado, muito expressivo, tá? Porque o amigurumi ele é um companheiro, ele tem efeitos terapêuticos, justamente por dar essa sensação de companhia para a criança. E por ser antropomorfo, a criança vai olhar para amigurumi e vai sentir a emoção que ela está sentindo. O rostinho do amigurumi vai representar a emoção que a criança está sentindo. Então, eu gosto de fazer ele com pouca expressão. Aqui, olha, eu vou entrar bem na direção do olho. Ó, eu vou fazer só um afundadinho nessa direção do olho, aqui. Então, eu vou entrar bem aqui atrás. E para ficar mais fácil de eu pegar a agulha aqui na frente, olha, eu vou sair com ela bem aqui, próximo do olho. Por isso que eu gosto de colocar a trava de segurança invertida, para eu poder sair com a agulha o mais próximo do olho possível, para não dar para perceber, tá? Que eu fiz a expressão. Eu vou, para me ajudar aqui, eu vou usar um alicate de ponta para tá puxando a agulha, para eu não precisar ficar apertando a minha boneca. O amigurumi, gente, ele desperta a criatividade da criança justamente por essa falta de expressão. A criança tem que imaginar a expressão do amigurumi, tá? Então, por isso que significa, esse é o significado de antropomorfo. Ele não tem uma expressão. E aí ele vai despertar a criatividade da criança,
fazendo com que a criança crie uma emoção para ele, de acordo com a emoção que ela está sentindo. Vou vir aqui, olha, tá vendo que tá quase embaixo do olho? Vou vir nesse ponto aqui. E eu vou sair na mesma direção, quase embaixo do olho. Bem aqui. Dá uma puxadinha no olho, a travinha tá ao contrário, então dá pra gente fazer isso. Cuidado pra não arranhar o olho. E agora, eu vou entrar bem aqui, olha, quase embaixo do olho. Esse aqui ainda é capaz de aparecer um pouco. Mas como eu vou sair com ele ali onde eu entrei, eu vou puxar bem. Aqui eu já senti a trava, então eu vou pôr ele mais pra cá. Pra sair com ele, aqui, ó. Então, pra sair com ele aqui, eu vou direcionar ele aqui, vou dar uma apertadinha na cabeça dela. Talvez eu não consiga mostrar pra vocês bem direitinho. Mas eu vou sair com ele bem aqui, ó. Aí aqui, eu puxo com o alicate de ponta. E agora, eu vou puxar. Deixa eu ver aqui, esse aqui é o que eu saí. Vou puxar esse aqui, ó, pra baixo do olhinho. Assim. E agora, eu vou puxar, mas eu vou puxar pouquinho, tá, gente, ó. Eu não vou afundar muito o olhinho, é só esse tantinho aqui, tá? Que eu vou fazer o narizinho e aí eu vou fazer o afundadinho da boca. O olhinho vai ficar só nesse afundadinho aqui, tá? Eu vou cortar aqui. E vou dar um nozinho. Se você puxar muito e der um nozinho bem apertado, ele vai afundar mais, tá vendo? Olha, quanto mais você aperta aqui, mais ele afunda o olhinho. Como eu não quero com muita expressão, é só esse tantinho aqui, é só esse leve afundadinho. Então, um lado você afunda um olho, o outro ladinho, a outra pontinha, você afunda o outro olho, e aí você vai deixando os dois iguaizinhos. Aqui, você dá um nozinho. A gente vai bordar primeiro o olhinho e depois a gente vai fazer o afundado da boca, porque eu faço separado do afundado do olho. E conforme você for apertando o nozinho, você vai afundando ainda mais o olhinho. Pra mim, esse tantinho aqui, olha, é o suficiente, tá bom? E agora a gente vai bordar o olho. Pra bordar o olho, eu vou iniciar passando um contorno com o branco. E agora, eu entro por cima, aqui pela cabeça. E eu vou sair aqui, olha, bem no meio do olho, tá? Então, eu vou fazer um com vocês e depois é só fazer o outro igual. Eu entro bem no meio do olho e eu vou sair aqui, bem próximo de onde a gente fez o afundado, contornando essa partezinha aqui toda, olha. Então, eu vou entrar aqui, vou sair bem nesse pontinho aqui do meio do olho, o mais próximo possível do olho, ó, bem aqui, sempre respeitando o pontinho, ó, eu tenho pontinho, então eu respeito o pontinho. Saio com ele aqui. Vou dar a volta no olhinho até aqui, aonde eu comecei, olha, o afundadinho. Então, aqui eu entro bem aonde eu comecei o afundadinho, respeitando o pontinho, tá? Não passa no meio do ponto para não estragar o ponto. E eu vou sair com ele de novo ali onde eu iniciei, ó. E aqui
eu vou fazer só o contorno. Depois do olhinho todo pronto, eu passo cola, tá? Por enquanto, olha, a gente vai deixar só contornado. E eu vou fazer assim nos 2 olhinhos. E agora a gente vai fazer o contorno do olho. Para fazer o contorno do olho, a gente também entra com o preto aqui por cima. E vai sair bem no pontinho, olha, que a gente saiu com o branco, tá? E a gente vai contornar, olha, passando por cima, tá vendo? Olha, contornando também o branco, assim, olha. Ele vai ficar nessa posição aqui, contornando também o branco. Só que a gente não vai chegar até o final, a gente vai parar antes, ó, a gente para um ponto acima, tá? Nessa direção aqui, olha, nesse ponto de cima, nessa direção, a gente para um ponto para cima, mais próximo possível do branco, assim. E a gente vai sair só um pontinho para frente, tá? Ó, os cílios é bem curtinho, é um pontinho para frente. Então, a gente sai aqui. Daqui, olha, da gente parou antes, uma volta antes da onde a gente parou com o branco. A gente sai só um pontinho, a gente entra aqui e sai bem no pontinho da frente, tomando cuidado pra gente não tirar enchimento. Sai aqui, um pontinho pra frente. Já arruma aqui. Aqui a gente sai com ele, ó, um pontinho pra frente e volta no pontinho que a gente entrou, ó. Volta aqui. E agora a gente vai sair com ele bem aqui, olha, um pontinho só pra frente. Bem aqui. Escapou daqui da agulha, não tem problema. A gente põe aqui, vai um pontinho só pra frente, vai voltar com ele bem aqui embaixo, de onde vai ficar o preto. Essa parte aqui, depois a gente vai colar toda ela, tá, gente? A gente tá fazendo aqui esse bordadinho, depois a gente cola todinho pra não sair do lugar. Dá uma puxadinha. E a gente vai sair bem aqui, olha, um pontinho só. O bordadinho termina nesse aqui de cima. Então, a gente vai fazer aqui, ó, bem embaixo. E agora a gente sai só um pontinho pra frente no de cima, pra ficar um cílios bem delicadinho, tá? Pra não ficar grandão. Se a gente sair muito pra cá, eu acho que fica muito grandão, os cílios não fica legal. Então, só um pontinho pra frente. Bem delicadinho. E agora volta bem nesse pontinho aqui, olha, tá vendo? Daqui, a gente sai aonde a gente entrou, aqui na cabeça. E depois, isso aqui, olha, a gente corta tudo e o cabelinho tampa. A gente tira aqui com o alicate, pra não estragar. E agora a gente arruma todo o nosso bordado. Agora a gente arruma tudo, olha. O branco, o preto contorna o branco e já faz os cílios. E depois a gente vem com a cola, colando todo o olhinho. Ficou assim. Agora a gente vai fazer o narizinho. Toda essa sobrinha aqui, depois a gente vai dar nozinho e cortar tudo, tá, gente? Se vocês já quiser ir dando nozinho e cortando, pode dar. Tá? E aqui eu vou deixar pra cortar tudo no final, que eu vou explicar tudo pra vocês, colocar tudo no lugar, depois eu vou dando nozinho e cortando as sobrinhas, olha. Aqui é só dar nozinho, pôr o nozinho lá dentro da boneca e cortar a sobrinha. Aqui, agora, a gente vai fazer o narizinho. No narizinho, a gente vai usar a cor que a gente fez, a pele da boneca. A gente vai bordar o nariz. Eu terminei o olho nessa linha. Eu vou fazer o nariz na voltinha de baixo. E eu vou contar aqui, ó. Do olho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou tirar 1, 2, 3. Eu vou pôr o marcador bem aqui. Conto para o nariz. Fazendo a de baixo, né? Ó. E de baixo. Eu tenho 1, 2, 3. Coloco o marcador bem aqui.
conto 1, 2, 3, coloco o marcador bem aqui e tenho 1, 2, 3 pro próximo olho. Sobrou um pro próximo olho. 1, 2, 3, ponho aqui. 3, ponho aqui, tá? Então, ficou, ó. Terminei o olho nessa volta. Faço o nariz na voltinha de baixo. Tenho 9 pontos na direção do olho até a direção do outro olho nessa volta. Então, eu separei 1, 2, 3, coloquei o marcador. 1, 2, 3, marquei aqui também 1, 2, 3 pro próximo olho. E aí, o narizinho ficou bem no meio. E aqui, a gente vai entrar para fazer o nariz também por cima, pela cabeça. E depois, a gente cola o cabelo, então, tudo isso desaparece, tá bom? Mesmo porque a gente dá nozinho e coloca lá dentro da boneca. E vou sair com ele bem no alfinete. Bem no pontinho, olha, onde eu tô com o alfinete. Vou tirar o alfinete. Tomando cuidado para não puxar enchimento. Eu vou vir com esse aqui no outro alfinete. E eu vou sair de volta nesse aqui. Nesse mesmo pontinho aqui, olha. Saí aqui nesse mesmo pontinho. Eu vou fazer o narizinho, enrolando ele de cima pra baixo, ó. Eu entro aqui, puxo, e eu faço o enroladinho do nariz. Depois a gente puxa e arruma, igual a gente fez com o bordadinho do olho, tá? Puxo e vou fazendo o nariz. Passando, olha, por baixo. Entro, puxo, e ele vai ficando assim, ó, enroladinho. E a gente vai fazendo assim, até preencher todo esse espacinho aqui, tá? Bem delicadinho, tem que ficar bem justinho. E a gente vai enrolando aqui, olha. Quantas vezes for necessário pra gente preencher todo esse espacinho. Aí você vê se tá suficiente. Eu vou fazer mais uma pontinha aqui, mais um enroladinho pra ele ficar bem marcadinho. E ainda vou fazer mais um. E agora eu entro bem desse lado aqui, bem no mesmo pontinho onde ele tá. E saio com ele aqui na cabeça, onde eu entrei, olha. Saio aqui, corto. Depois é só fazer como os outros, dar nozinhos, que não deu nozinho dentro da cabeça, a gente arruma o narizinho. Agora, a gente vai fazer o marcadinho da boca. E pra gente fazer o marcadinho da boca, primeiro a gente vai marcar a boca. Aqui, olha, conforme a gente vai fazendo, ele vai saindo do lugar. Mas antes da gente terminar tudo, a gente vai passar cola, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer. E a boca, eu vou fazer da seguinte forma. Terminei o nariz nesse pontinho, eu conto 1, 2. Desço 1, 2 voltas, vou fazer aqui. Final do nariz, eu conto 1, 2. Desço 1, 2 voltas, vou fazer aqui. Tá? Então, esse aqui vai ser o sorrisinho dela. Ela tem que estar na mesma direção, no mesmo lugarzinho aqui. E a gente vai puxar um pouquinho essa boquinha aqui, ó, para dar uma expressão de sorriso. E para isso, eu vou vir com o meu fio na cor da pele. E eu não gosto de fazer aquele que a boquinha fica marcada aqui por cima. Eu não gosto. Eu prefiro fazer sem aparecer. E sem aparecer, a gente vai vir bem na altura da boca, bem aqui, na altura da boca. Eu vou passar ele aqui e eu vou sair com ele bem nesse alfinete. E depois a gente contorna com o vermelho. Vou sair bem aqui.
Vou puxar o suficiente. E aqui, eu vou passar só um pontinho pra frente. Um pontinho, assim. Só um pontinho. Vou vir nesse aqui, ó, e eu vou vir um pontinho pra frente. Só um pontinho pra frente. Então, aquela marquinha que fica na frente da boca, nesse aqui, vai ficar atrás. Um pontinho pra frente. Assim. E aqui, eu vou entrar onde tava o alfinete. Vou voltar com ele bem aonde eu entrei, que é bem aqui, olha. Esse aqui é o do olho, tá? Que a gente faz na direção do olho. Esse aqui é o da boca, a gente volta com ele bem onde a gente entrou. Deixa eu virar pra esse lado aqui, senão vai ficar de mau jeito pra eu passar ele aqui, ó. Bem aonde a gente entrou. E agora, a gente puxa um lado e o outro. Assim. E ela ficou, olha, assim. Aqui eu vou cortar. Caiu minha agulha. Aqui eu vou cortar. E a gente vai puxar, tá vendo? Ela não fica aquele aqui na frente, aqui, olha, puxando o sorriso e repuxando os pontos da boneca. A gente vai só fazer um leve sorriso agora com a linha vermelha. Então, um lado a gente puxa esse lado do sorriso e o outro lado a gente puxa o outro lado do sorriso. E se a gente puxar bastante, bastante expressão. Se a gente puxar pouco, pouca expressão. E eu prefiro puxar pouco. Agora, a gente vai vir com a linha vermelha. Eu vou usar o carmim e eu vou passar aqui por cima, olha, na cabeça. E eu vou sair com ele no primeiro, onde eu coloquei o primeiro fio aqui, olha, pra gente fazer o afundadinho do sorriso. Bem no mesmo pontinho. Aqui. E eu vou sair com ele bem aqui, no outro furinho. Aqui, olha. De furinho a furinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ver bem o meio, ó. 1, 2, 3, o meio é aqui. 1, 2, 3. Então, agora, um pontinho, uma voltinha para baixo, tá? Eu vou entrar com ele aqui e sair nesse aqui da voltinha de baixo. A gente entra com ele aqui, olha, bem aonde a gente fez a outra marcaçãozinha do sorriso e vai sair com ele aqui no alfinete. Se você quiser, olha, um sorrisinho maior, é só você sair na voltinha de baixo, só você descer o alfinete, ó. Ela vai ficar com um sorriso um pouquinho mais expressivo, olha. A gente passa aqui, puxa. E ela fica com um sorrisinho um pouquinho mais expressivo, ó. Você pôr aqui no de baixo. Pra gente voltar com ele aqui, olha, bem aonde a gente entrou, olha. No mesmo lugar. E sai com ele bem aonde a gente entrou, aqui na cabeça. E a gente fez, olha, um sorrisinho. E agora, pra gente deixar tudo bem bonito, a gente vai arrumar todos os detalhes e colar. Então, agora, a gente vai dando o nozinho, puxando a quantidade que a gente acha suficiente, dá o nozinho, e aí a gente vai fazendo a expressão do jeitinho que a gente quer, tá vendo? Então, aqui na boca, olha, eu quero um pouquinho mais afundadinho esse sorriso. Eu puxo um pouquinho mais e ela fica com o sorriso um pouquinho mais marcado, ó, tá? Aí aqui,
Vou puxar esse lado, ele marca um pouquinho mais esse lado. Vou puxar o outro lado, ele marca um pouquinho mais o outro lado. Arrumo um sorrisinho pra ficar bem no meio. Deixo bem bonitinho. Aí, se eu acho que assim tá legal, então eu venho, dou um nozinho aqui. Se eu quiser mais expressão, puxo um pouco mais, ó. Dou um nozinho aqui e ela fica assim, com essa expressão. Arrumo o narizinho, tá? Vê se é isso mesmo que você acha que tá legal. Eu acho que ficou linda. Linda, não precisa apertar mais. Aqui já a gente tem uma quantidade suficiente de bochecha pra fazer a maquiagem, olha. Tá? Ficou muito linda. Então, aqui eu já vou dar mais uma apertadinha no nozinho, porque ele sempre cede um pouquinho, tá? Dá mais uma apertadinha no nozinho. E já vou fazer isso com tudo que eu fiz a expressão. Tá? O olho também. Aí eu vou ver, o olho tá bom assim? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colar esse olho. A gente vai pegar aqui, a gente pega um palitinho de dente. Vamos arrumar, então, agora todos os detalhezinhos do olho e vamos colar. A boquinha eu não colo, tá, gente? Não precisa, olha, ela fica bem firme. Só o olho mesmo que eu colo. Então, vamos arrumar todos os detalhezinhos do olho. Aí, a gente vem passando um pouquinho de colinha na pontinha do palitinho de dente. Aqui. E arruma do jeito que a gente quer que fique. Eu vou pôr primeiro o branco, mas eu quero que ele apareça, então eu vou dar uma puxadinha. Ele ainda tá ali, eu não dei nozinho nele, então qualquer coisa é só puxar ele aqui, ó. Puxo ele aqui um pouquinho. Ele vai ajeitar. Vou arrumando aqui e colando. Aqui também. Você vem colando, ó. E agora, eu colo o preto da mesma forma, ó. Passa aqui um pouquinho de cola, boneca, vai arrumando e colando. Colou o branco, agora a gente vem com o preto e faz a mesma coisa, olha. Cola o preto. Ah, olha, ficou coladinho o branco, já não tem perigo de soltar daqui. Agora a gente cola o preto, tomando cuidado para não pegar no olho. Passa cola só aqui. E vai posicionar o preto do jeitinho que a gente quer que ele fique. Depois que a gente colocou o branco, o preto fica bem mais fácil, que aí o preto é só contornar o branco. O branco é mais chatinho. Tirar aqui um pouquinho, para ele aparecer mais. E pronto, olha. Colou o olhinho da boneca, tomando cuidado para não pegar a partezinha de cima do olho. E eu não faço o afundado de cima, tá, gente? Eu acho que fica muito afundado. Bom, se você gostar, você pode fazer. Dependendo da boneca, fica bem bonita. Dependendo da expressão da boneca, fica bem bonita. Nessa daqui, eu acho que essa expressão bem leve é o suficiente. Tá bom? Então, agora eu vou colar o outro olho. Gente, deixa eu fazer os cílios com vocês, a sobrancelha. E aí, depois é só fazer a outra sobrancelha igual e a gente já vai preparar o cabelo. Sobrancelha, eu conto 1, 2, final do olho. Aqui. Aí, aqui, ó, eu tenho final. Parece que pegou um pouquinho de cola aqui. Agora, aqui, ó, eu tenho o final da sobrancelha, tá vendo, ó? Então, eu vou abaixar um, ó. Eu fiz nesse de cima, eu não vou seguir esse, eu vou abaixar. Vou abaixar um e vou vir bem aqui, ó, no finalzinho dos cílios, ó, onde termina o último cílios, eu desço a sobrancelha. Entro por cima, minha sobrancelha é bem fácil, saio aqui. Nesse de cima, eu vou descer, ó, nesse aqui de baixo, tá? Não faço reta, senão ela vai ficar com cara de malvada. Então, a gente põe aqui, olha,
Fica com cara de malvada. No de baixo, tá? A gente desce uma voltinha pra ela ficar com cara do quê? Boazinha. Tá vendo? Já mudou totalmente a expressão. Ela já não é mais malvada, já não é uma menininha má, porque depois é só a gente passar uma colinha fazendo um contorninho de sobrancelha. A gente cola aqui também, olha. Entrando aqui, mas descendo, olha. Sim, se deixar reta, sobrancelha reta, ela vai ficar com cara de malvadinha. Então a gente dá uma levantadinha, passa uma colinha e a sobrancelha dela deixa ela com uma carinha de menina boazinha, feliz e saltitante. Então agora aqui, gente, eu vou terminar de passar a colinha, ó, tá? Então a sobrancelha é bem explicado, olha. Finalzinho do olho, terminei o olho aqui, eu ponho na de cima. Finalzinho dos cílios, terminei os cílios aqui, ó, um pontinho pra baixo, eu termino a sobrancelha. Se fizer a sobrancelha reta, ela fica com carinha de malvada, tá? Então a sobrancelha, ela dá uma descidinha pra ela ficar bem bonitinha. Então agora que eu vou colar o outro olho e volto pra gente fazer o cabelo. E para a confecção do cabelo da boneca Silvia, eu vou estar utilizando a linha na cor castanha. E no início do vídeo do passo a passo do cabelo, a cor da linha é um pouco mais clara, mas é exatamente o mesmo passo a passo, tá? Então, para o cabelo, eu vou estar utilizando a linha Amigurumi na cor castanha. Nós vamos precisar da cola para artesanato, eu não vou costurar o cabelo, eu vou colar. Da tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a número 3 milímetros. E nós vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Já tenho uma, 2 correntinhas. Agora, aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 14 meio ponto alto. 1, 2. Eu fiz os 14 meio ponto alto, fechei o anel mágico. Então, aqui eu vou fazer agora um total de 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinhas. E eu vou contar a partir dessa da agulha 1, 2 e na próxima eu faço meio ponto alto. E agora eu vou voltar fazendo meio ponto alto para cada correntinha até a última correntinha. Então, quando eu chegar aqui nessa última correntinha, eu volto com vocês. Fiz aqui todos os meio ponto alto até a última correntinha. Eu vou pular aqui um ponto, vou no próximo e eu vou fazer um ponto baixíssimo só na alcinha da frente. A alcinha de trás a gente deixa livre para trabalhar nela depois. E agora eu vou fazer mais 18 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 16, 17 e 18. Pulo 1, 2 e na terceira eu volto fazendo meio ponto alto até a última correntinha. Então, a gente tá fazendo o mesmo passo a passo que a gente fez aqui no primeiro fio. E desse fio aqui, de 18 correntinhas, são 3 fios de 18 correntinhas. Então, aqui eu volto fazendo meio ponto alto até meu último ponto. Chegando aqui na última correntinha, eu faço a última correntinha, pulo um fio, vou no próximo, faço um ponto baixíssimo e vou repetir outro fio desse. Então, desse aqui são 3. Vou fazer mais um e volto. Eu fiz aqui 3 fios
de 18 correntinhas. E essa aqui é a parte da franja. Agora, nós vamos fazer o comprimento. E para o comprimento, a gente vai fazer 38 correntinhas. Então, aqui eu já vou iniciar o comprimento, faço 38 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz aqui as 38 correntinhas e agora eu vou contar a partir aqui do pontinho da agulha 1, 2 e no próximo eu vou fazer meio ponto alto. Volto ainda nessa correntinha, faço mais meio ponto alto. Na próxima correntinha são 2 meio ponto alto dentro da mesma correntinha. Na próxima, 2 meio ponto alto, e a gente vai fazer nas 10 primeiras correntinhas, 2 meio ponto alto em cada correntinha, para formar os caixinhos da ponta do cabelo. Então, as 10 primeiras correntinhas, a gente faz 2 meio ponto alto em cada correntinha. E 20. Então, nas 10 primeiras correntinhas, são 2 meio ponto alto para formar esse cachinho da ponta do cabelinho. E agora, a gente continua fazendo 1 meio ponto alto para cada correntinha, até faltar 3 correntinhas para a gente chegar na base. Eu fiz aqui todos os meio ponto alto, chegando aqui, faltando 3 correntinhas para a gente chegar novamente na base. Eu vou fazer 3 pontos baixos, um para cada correntinha. Vou vir no meu próximo ponto, eu não pulo nenhum ponto da base, tá, gente? No meu próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e novamente 38 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feito aqui, então, as 38 correntinhas, eu pulo 1, 2 e na terceira eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1, 2. Então, eu fiz 1, na próxima correntinha, 2 meio ponto alto. 2, na próxima, 2 meio ponto alto, 3, na próxima, 2 meio ponto alto, 4, na próxima correntinha, 2 meio ponto alto, 5, na próxima correntinha, 2 meio ponto alto, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nas 10 primeiras correntinhas, 2 meio ponto alto para formar o cachinho. E agora, a gente vai fazer 1 meio ponto alto para cada correntinha, até faltar 3 correntinhas para a gente chegar na base. Faltando aqui, olha, 3 correntinhas para a gente chegar na base, eu faço um ponto baixo em cada correntinha. E sem pular. Deixa eu ver aqui. Um ponto baixo em cada correntinha. E sem pular nenhum pontinho da base, vou vir no próximo ponto. Alcinha da frente, ponto baixíssimo. E vou fazer outro fio desse de 38 correntinhas. E eu vou contornar toda a base até eu chegar no último pontinho. Então, todos os fios são com 38 correntinhas, exatamente como a gente fez esses daqui. É só seguir fazendo os outros igual, sem pular nenhum pontinho da base, até eu chegar aqui, aonde eu iniciei a franjinha, no primeiro ponto da franjinha. E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todos os fios do comprimento. E nessa primeira camada de fios, a gente ficou com 3 fios para franja e 8
8 fios para o comprimento, olha. São 8 fios de comprimento e 3 para a franja. E agora, a gente vai trabalhar nessas alcinhas livres que a gente deixou aqui embaixo, tá? A gente fechou sempre na alcinha da frente. Agora, a gente vai trabalhar na alcinha de trás. Então, eu vou vir aqui, bem na próxima alcinha, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, duas correntinhas que me dá altura de meio ponto alto. Eu vou voltar nessa alcinha, faço aqui meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto sozinho. Na próxima, 2 meio ponto alto na mesma alcinha. Na próxima alcinha, meio ponto alto sozinho. Na próxima, 2 meio ponto alto. E a gente vai contornar toda a base, trabalhando nas alcinhas de trás que a gente deixou livre, fazendo em uma alcinha meio ponto alto, e na próxima, 2 meio ponto alto dentro da mesma alcinha. E nessa volta, a gente vai ficar com um total de 21 meio ponto alto. Eu dei a volta toda, fiz todos os meio ponto altos, fiquei aqui com 21 meio ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar. E agora a gente vai fazer a mesma sequência de pontos que fez aqui nessa primeira camada de fios. Nós vamos fazer um total de 3 camadas. A sequência vai ser sempre essa. Então, agora aqui eu vou fazer 4 fios da franja. E a franja a gente sempre faz pulando um ponto e prendendo no outro. A franja a gente não faz, olha, ponto baixo. Então, a franja são 18 correntinhas, 17 e 18. E a franja, ela é reta, então eu conto 1, 2, no próximo, faço meio ponto alto e subo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha, até a minha última correntinha. Então, aqui, olha, fiz o primeiro fio da franja da segunda camada de fios, pulo um ponto, vou no próximo alcinha da frente e a gente vai continuar deixando a alcinha de trás livre para a gente trabalhar nessa alcinha de trás depois a terceira camada. E desse aqui da franja, nós vamos fazer 4 fios, exatamente como a gente fez esse. Então, é só seguir fazendo, sempre pulando um ponto, fazendo no outro. A franja, ela fica retinha. Então, eu vou fazer os 4 fios da franja e volto. Eu fiz aqui os 4 fios da franja da segunda camada. E agora, a gente vai iniciar o comprimento. E na segunda camada, o comprimento é o mesmo passo a passo do comprimento da primeira camada. Então, eu vou fazer só um com vocês e depois é só seguir fazendo, porque não muda nada, tá? A mesma quantidade de correntinhas, o mesmo enroladinho da pontinha, e a gente fecha do mesmo jeito no comprimento, a gente não pula ponto da base. Então, aqui são 38 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 37, 38. Fiz as 38 correntinhas. Aqui no comprimento, a gente começa na segunda correntinha, sempre fazendo 2 meio ponto alto nas 10 primeiras correntinhas. 1, 2, 3 e 10. Então, eu fiz as 10 primeiras correntinhas com 2 meio ponto alto em cada uma delas. E agora, faço um meio ponto alto até restar 3 correntinhas antes da base. Faltando aqui 3 correntinhas antes da base, faço um ponto baixo em cada uma das correntinhas. E sem pular ponto da base, venho no meu próximo ponto
alcinha de trás, ponto baixíssimo e inicio mais um fio do comprimento. Vou fazer todos os fios do comprimento dessa segunda camada de fios e quando eu chegar no fiozinho que eu fiz aqui para iniciar o fiozinho da franja, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui a segunda camada de fios. Aqui, gente, olha, eu só separei os fios do comprimento, aqueles 8 fios do comprimento da primeira camada, mas só para mostrar para vocês aqui, olha, mais fácil. E agora a gente vai fazer a última camada de fios do cabelo. Então, eu vou vir aqui, olha, nas alcinhas que eu deixei livres, vou fazer um ponto baixíssimo, 2 correntinhas que me dá a altura de meio ponto alto, volto nessa correntinha, faço meio ponto alto. Na próxima, eu vou fazer meio ponto alto sozinho, na próxima, meio ponto alto sozinho, e na próxima, 2 meio ponto alto. E eu vou contornar todas essas alcinhas que a gente deixou livres, dessa parte aqui de baixo da base, fazendo 2 meio ponto alto sozinho, e na próxima alcinha, no próximo ponto, 2 meio ponto alto, dentro do mesmo ponto, olha, dentro da mesma alcinha. E é só contornar a base dessa forma, é o mesmo passo a passo das outras camadas, tá? Então, a gente vai fazendo aqui 2 meio ponto alto sozinho e 2 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. E a gente termina essa volta com 28 pontos. Eu fiz aqui 28 meio ponto alto. Vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar com ponto baixíssimo. E aqui, gente, é o mesmo passo a passo, a franja. Então, a gente vai fazer aqui as 18 correntinhas, 3, 4, 7 e 18 correntinhas. E da franja de 18 correntinhas, nessa volta de número 3, aqui nessa terceira camada do cabelo, são 6 franjas. Então, são 6 fios de 18 correntinhas, o mesmo passo a passo das anteriores. Então, não há necessidade de eu fazer com vocês, tá? Aqui são 6 fios, sempre pulando um ponto e fechando com ponto baixíssimo no próximo. Eu vou fazer aqui, então, 6 fios de 18 correntinhas da franja, igual os das camadas anteriores, e volto. Eu fiz aqui os 6 fios da franja da última camada de fios do cabelo. E agora, a gente vai fazer as 38 correntinhas do comprimento. Então, eu vou fazer aqui as 38 correntinhas. Eu fiz aqui o fio do comprimento, o mesmo passo a passo das outras camadas. E a única diferença dessa última camada é que aqui nessas três últimas correntinhas, a gente vai continuar fazendo meio ponto alto em cada uma delas. E a gente vai fazer exatamente como a gente faz a franja. Pulo um ponto, vou no outro e faço ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai seguir fazendo o mesmo passo a passo do comprimento, a mesma quantidade de fios, o mesmo enroladinho da ponta. Só que agora a gente conclui inteira em meio ponto alto, pula um ponto e fecha no outro, exatamente como a gente faz com a franja. Então, eu vou concluir essa volta. É a mesma sequência de pontos dos outros fios. Eu vou concluir essa volta fazendo no restante da base os pontos, as correntinhas do comprimento, que são 38 correntinhas. Pulo um ponto, ponho e fecho com ponto baixíssimo no outro. E a gente termina, olha, ela inteira em meio ponto alto, tá? Então, eu vou concluir essa volta aqui do cabelo e volto pra gente aplicar o cabelo na boneca. E antes da gente aplicar o cabelo na boneca, nós vamos fazer a gola do vestido. Agora aqui, para tecer a gola, nós vamos fazer um nozinho e 26 correntinhas. 1, 2, 3 e 26. Feito aqui as 26 correntinhas, eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, e na terceira correntinha eu vou laçar
2 vezes a agulha. E eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Tiro aqui a primeira laçada, laço, tiro a segunda laçada, laço e concluo esse ponto. Na próxima correntinha, eu vou fazer um aumento de ponto alto duplo. Laço 2 vezes o meu fio, tiro a primeira laçada, laço, tiro a segunda, laço e concluo esse ponto. Laço 2 vezes, volto nessa mesma correntinha e faço mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, vou para a próxima correntinha. E nessa próxima correntinha, eu também vou fazer um aumento de ponto alto duplo. Laço 2 vezes, volto nessa mesma correntinha e faço mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, vou para a próxima correntinha e na próxima também faço um aumento de ponto alto duplo. Então, aqui agora, nós vamos fazer um aumento de ponto alto duplo em cada correntinha, até a gente chegar, faltando aqui, olha, 2 correntinhas para terminar o cordão de correntinhas. Então, a gente só não faz aumento nas 2 primeiras e nas 2 últimas, tá? A gente começou aqui com um ponto alto duplo na terceira correntinha. Então, a gente ficou com 2 correntinhas de início e um ponto alto duplo sozinho. Depois, a gente começou a fazer aumento em todas as correntinhas, até faltar apenas 2 correntinhas. Então, quando eu estiver chegando aqui nas 2 últimas correntinhas, eu volto com vocês. Eu fiz aqui os aumentos de ponto alto duplo em todas as correntinhas. E chegando aqui no final, as 2 últimas a gente vai fazer como a gente fez aqui no começo. Então, eu vou laçar 2 vezes o meu fio, vou vir na penúltima correntinha, faço um ponto alto duplo sozinho, faço 2 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo bem na primeira correntinha que a gente subiu para iniciar. E essa parte, olha, vai ficar assim. Agora aqui eu vou dar uma alongada no meu fio, vou virar aqui o meu trabalho e a gente vai contornar todo esse nosso trabalho em pontos baixos. Então, aqui, olha, nas 2 alcinhas que eu fiz ponto baixo, nas 2 correntinhas, olha, um ponto baixo em cada correntinha, até eu chegar no primeiro ponto alto duplo. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, contornando aqui, olha, a golinha toda. Então, eu vou seguir fazendo aqui, então, a gente caminha, olha, ponto baixo, contornando aqui as correntinhas, e a gente vai fazer ponto baixo até chegar nas primeiras correntinhas que a gente fez para iniciar, tá? Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu fiz aqui, olha, todos os pontos baixos e eu cheguei nas 2 correntinhas que eu fiz para iniciar. Aqui, olha, eu iniciei contornando as 2 correntinhas, então aqui eu também vou fazer ponto baixo nas 2 correntinhas. E bem aqui na correntinha que eu fiz para iniciar, eu faço um ponto baixíssimo e aqui eu já vou cortar o fio e dar o nozinho. E aí a gente já vai aplicar, olha, a golinha ela fica assim. E a gente já vai aplicar essa golinha na boneca. Esse pedacinho aqui, gente, a gente deixa um pouquinho mais comprido pra gente aplicar com essa sobrinha aqui mesmo, tá? Então, a gente corta ela, a gente faz assim, olha, pra ela dar mais ou menos a volta aqui, olha, pra gente poder aplicar com essa sobrinha mesmo. E agora aqui, gente, pra gente costurar, olha, a gola na boneca, a gente vai pôr os pontos altos duplos pra frente. E a gente vai passar aqui, olha, no pescoço dela. Eu já coloquei aqui na agulha e eu coloquei nessa de ponta pra ficar mais fácil pra gente costurar. A gente coloca aqui e vê bem o meio aqui, olha, do vestidinho.
E essa sobra, essa aqui, olha, a gente vai arrematar, tá? Essa aqui a gente vai fazer arremate dela. A gente vai costurar com aquele pedaço que eu falei pra vocês, pra gente deixar bem grande da correntinha. A gente já passa a pérola e a gente já costura com a pérola. A gente vai ver bem o meio aqui do corpinho da boneca, ó. A gente vai ver bem o meio aqui. E a gente vai começar a costurar bem no meio. Então, a gente já vai pôr esse aqui com esse aqui por cima, olha. E a pérola já fechando os dois. E a gente já vai pegar aqui, olha. A gente pega aqui, pega bem uma alcinha daqui, passa nessa daqui e já prende. Deixa eu ver, prende aqui, ó. A gente prende aqui, ela termina aqui, né? Prende aqui, passa só na alcinha do lilás, tá vendo? Olha, do realeza. E passa bem aonde eu tenho a pérola. Aqui a gente vai ainda fazer esse arremate, vai esconder essa pontinha, depois eu faço. Só quero mostrar pra vocês como a gente costura aqui a gola. E agora é só seguir costurando, olha. A pérola vai ficar aqui bem no meio da gola. E a gente agora vai costurando. A gente passa numa alcinha daqui e numa alcinha, olha, da gola aqui, da roupinha. E é só fazer assim, contornando a peça toda, olha. A gente vem no próximo agora. Passa aqui na gola e passa na boneca, olha. Pega um fiozinho da gola, tá dando pra ver direitinho, e um fiozinho da boneca. E a gente vai contornar toda a gola, aplicando, olha, essa golinha que a gente fez. E a gente vai dando a volta toda. Vou fazer mais um pouquinho com vocês e depois é só seguir fazendo, olha. Numa alcinha da gola e numa alcinha da boneca. Tá? Uma alcinha da gola, uma alcinha da boneca e costura. E agora é só seguir aplicando a golinha na bonequinha toda, olha. Alcinha, não pode pular nenhuma alcinha, tá? Se a gente prendeu nessa, então agora é a próxima. E a próxima aqui da boneca. E aí a gente costura. E agora eu vou dar a volta na boneca toda, costurando toda a gola aqui na boneca. E eu volto agora pra gente fazer o cabelo, tá? Que aqui, olha, é bem simples. É só pegar uma alcinha da gola, uma alcinha da boneca aqui, da roupinha da boneca, dessa última volta da roupinha da boneca. E costurar a golinha aqui, ela vai ficar no lugar certinho. Eu concluí todo o cabelo. E essa primeira camada de fios, eu deixei ela toda separada. Dei um lacinho aqui, olha. E depois que eu colar toda essa primeira camada aqui de fio, eu não colo. Essa daqui eu deixo pra fazer um lacinho pra tampar aqui o miolinho do cabelo, tá? E o lacinho que eu vou usar, eu comprei pronto. E é que eu só vou colar ele depois no cabelo. Mas você pode estar confeccionando o lacinho de crochê. Eu tenho algumas opções de laço aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui eu comprei pronto porque eu achei que combina certinho com o vestidinho da boneca. Eu achei lindo esse lacinho. E agora, gente, para colar aqui o cabelo, você pode usar tanto a cola para artesanato, como a cola quente. A gente coloca, olha, um alfinete bem aqui no meio, bem aqui no meio do anel mágico, e a gente vai pôr um pouco abaixo, ó, aqui é o meio da cabeça, a gente põe uma, duas, na terceira volta para baixo. A parte onde a gente tem os fios mais curtos, elas são aqui a franja.
E aqui, como eu vou colar com a cola quente, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é bem simples, é só a gente ir arrumando aqui, olha, a franja na direção em que a gente quer. Sempre a primeira camada para baixo, olha. E a camadinha, a segunda camada, ela vem completando a franja. Aí a gente vai arrumando aqui e passando a colinha do jeito que a gente achar que fica mais bonitinho. Depois é só arrumar sempre a primeira camada, vai passando a colinha e vai abaixando a primeira camada de fios. A segunda camada, ela vem completando para tampar totalmente aqui a cabeça, tá? E pra gente colar o cabelo, olha, vou mostrar pra vocês. Eu deixo todo pronto na posição em que eu quero, tá? A franja, eu vou medir certinho a distância de uma pra outra. Um fiozinho da franja eu dou uma puxadinha aqui, olha. E a franja, eu não colo ela até aqui embaixo. Eu deixo um pouquinho solta para dar sensação de movimento. Aqui, vou colocando, posicionando os fios, colocando alfinete. E essa parte aqui eu também colo até a altura da orelha, né? Como eu não faço orelha, então eu colo até a altura da orelha, para também ter sensação de movimento. A partezinha aqui de cima, depois que a gente colar tudo, é só colar o lacinho e soltar. Daí ele vai ficar bem certinho. Então, essa parte de colar aqui, você vai arrumando do jeitinho que você acha que fica mais bonito. Deixa o alfinete, deixa essas pontinhas aqui, olha, sem colar, para ter sensação de movimento no cabelinho dela, tá? Se a gente colar ele retinho assim, olha, todinho, ele perde a sensação de movimento. Então, deixa assim, olha, para dar uma sensação de movimento. E agora é só ir colando fio a fio, tá? Você pode tanto colar com essa cola, fio a fio, ou você pode vir com a cola quente e ir colando fio a fio na posição em que você já deixou arrumado. Então, aqui eu vou seguir colando, vou colar todo o cabelinho dela e volto agora para mostrar para vocês a boneca Silvia prontinha, concluída. E ficou concluída a boneca Silvia. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!